Sejam muito bem-vindos. Mais uma semana se iniciando. Sejam bem-vindos à nossa devocional. Hoje vamos estudar Gênesis 7. O meu nome é Vaneide Vonalme, eu sou psicanalista, psicoterapeuta integrativa. Neste canal aqui, a gente estuda as escrituras com a lente da espiritualidade e da psicanálise. Então, já convido a você a assinar este canal se você gosta de aprender mais sobre as escrituras e também sobre você. Porque quando a gente traz o entendimento da Bíblia para a nossa vida prática, a gente começa a entender melhor sobre o ser humano, sobre o comportamento do ser humano, sobre a forma de pensar, de agir, de reagir, etc. Então aproveita, já segue este canal para acompanhar todos os conteúdos postados aqui, que não são apenas devocionais. Tem vários outros conteúdos interessantes acerca do comportamento humano. Então, vamos começar, como de praxe, com uma oração. Querido Pai Celestial, agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, por iniciarmos mais uma semana de nossas vidas. Que Vós possa nos abençoar para que possamos ter uma semana tranquila, uma semana abençoada e que possamos, Senhor, sentir a Tua presença em cada decisão nossa, em cada atitude, em cada gesto. Que possamos também sentir a presença do Senhor onde quer que possamos ir. Que Vós possa visitar a nossa casa, as nossas casas, visitar a nossa família. E, Senhor, agradecemos pela Tua benignidade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, que Vós possa continuar nos abençoando em todos os propósitos e todos os desejos do nosso coração. Abençoa nosso trabalho, abençoa os nossos projetos, abençoa os nossos clientes, abençoa nosso emprego, os nossos empregadores. Abençoa, Senhor, toda a humanidade. Agradecemos por termos levantado hoje pelo sol, pela chuva, pelo vento, pela natureza. Agradecemos pelo nosso lar. E entregamos, Senhor, essa oração a Ti, consagrando o nosso dia a Ti também. Em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Sejam bem-vindos, vocês estão chegando agora. Vamos começar a estudar aqui, quer dizer, dar continuidade ao livro de Gênesis. Estamos estudando hoje Gênesis 7, só que como ontem, dia de sexta-feira e dia de domingo, eu começo um pouco mais cedo, porque eu tenho compromisso e eu preciso sair mais cedo. Então, ontem eu fiquei faltando concluir uma parte de Gênesis 6. Então, eu vou concluir a parte de Gênesis 6, que ficou faltando, e aí a gente já entra em Gênesis 7. Se vocês ainda não leram a Bíblia, aproveite e leiam. Eu vou deixar várias informações aqui na descrição deste vídeo, inclusive uma sugestão de uma Bíblia que vocês mulheres podem comprar, mas vocês homens também. Então depois dá uma lida aqui na descrição do meu vídeo. E se você que porventura esteja assistindo essa devocional na outra plataforma, pode depois dar uma olhada no vídeo que ficará salvo no meu canal do YouTube, Vaneide Vonalme Alinhar. Então, vamos seguindo aqui. Ontem eu parei falando sobre o arquétipo de Noé, que foi um homem justo e achou graças aos olhos de Deus. E Deus o escolheu por isso para não destruir a terra e começar do zero. Então, Deus deu uma missão quase que impossível para o ser humano, mas ele conseguiu, de juntar pares dos animais, mudas de plantas e toda a sua família, mas construir uma arca. Deus disse como queria que essa arca fosse construída, porque ele iria destruir tudo que ele tinha feito na terra, porque Deus estava muito triste com a iniquidade, a violência e o comportamento do ser humano. Então a gente viu aqui que Noé, ele tinha o ego estruturado, ele tinha fidelidade a Deus. Então, ele era obediente a Deus, tanto que Deus confiou nele para cumprir essa missão, que foi uma missão grandiosa, e por isso a humanidade continuou. Deus não eliminou todos os seres humanos da face da terra, porque Noé, junto com sua família, foi preservado. Aí a gente vê aqui o quê? O símbolo do homem justo,
que tinha um ego estruturado, que sabia entender limites, que respeitava as leis de Deus. A gente vê aqui também algo importante, que a luz, ela sempre permanece mesmo quando existe o caos, mesmo quando parece que tudo está perdido. Existia um homem e provavelmente uma família, porque senão Deus não tinha pedido para ele levar os membros da sua família com ele, que ainda era luz em meio àquele caos todo, né? Então, Noé simbolizou aqui o quê? A consciência, a ética, a integridade interna e a obediência às instruções e às leis de Deus. E a arca? O que significaria, né? O que significou? O que significa a arca? A gente entrou alguma coisa no meu olho aqui, tá me incomodando tanto. Não sei se é algum pelo, é dos cílios. Quando o Senhor aqui, ó, o Senhor falou no versículo, deixa eu ver, ontem 14, ontem foi 7, né? Eles e todos os animais, Deus pediu ele para criar uma arca, aqui, no 13. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos, Sam, Cã, Jafé, sua mulher, e as mulheres de seus filhos. Mas, antes de acontecer isso, Deus pediu para ele construir a arca e deu todas as instruções do tipo de madeira que ele tinha que usar e dos compartimentos da arca. Deu também instrução do que ele tinha que colocar dentro da arca. Então, a gente vê aqui que a arca tem um arquétipo, um símbolo de quê? De reconstrução e preservação da vida. Reconstrução e preservação da vida, porque foi a partir do que foi dentro daquela arca que Deus reconstruiu o mundo. Reconstruiu a humanidade. Então, espiritualmente aqui, a gente vê que a arca simboliza aqui o quê? Um refúgio. Um refúgio em Deus no meio do caos. Um refúgio durante tempos de turbilhão, de caos, durante tempos de destruição. Se a gente trouxer esse entendimento para a gente, o que é que a gente pode pensar sobre o que está acontecendo no mundo neste momento? Que nós precisamos permanecer em Deus, porque o mundo está caótico. Guerras, graças a Deus, não temos guerra em nosso país, mas existem países que estão em guerra, ou seja, o mundo está em caos e cada país tem os seus desafios, mas a gente precisa permanecer em Deus e Ele é o nosso refúgio. Então, a Arca de Noé representa aqui esse refúgio que a gente pode confiar e que existe sim, mesmo em meio ao caos. Quando a gente traz para a leitura psicanalítica, a gente vê aqui que a arca representa o quê? A estrutura psíquica organizada, que protege a gente. Que protege a gente. Então, quando o mundo inteiro está aí, externo, caótico, cheio de problemas, de confusão, o sujeito ele precisa construir uma estrutura para com que a identidade dele prevaleça e com que ele não se... Como é que eu posso dizer? Com que ele não se permita ser corrompido pelas coisas que estão acontecendo. E para que isso aconteça, a gente precisa o quê? A gente precisa ter fé, precisa alimentar essa fé diariamente. A gente precisa ter consciência de tudo que está acontecendo, mas também do que eu faço com o meu conhecimento, com as minhas atitudes, com as minhas ações. E sempre a gente está buscando o autoconhecimento, porque quando a gente se conhece, a gente não permite que eventos que está acontecendo aqui fora nos corrompam. Que foi o que começou a acontecer a ponto de Deus desistir de continuar enchendo a terra do jeito que as pessoas estavam corrompidas. Então, Deus separou o joio do trigo, foi Noé e sua família, e o resto ele destruiu em um dilúvio. Então, nessa parte aqui, a gente percebe o quê? Que houve muita corrupção interna, que contribuiu para a corrupção externa, porque antes da gente agir, a gente já pensou e sentiu. Então, houve uma corrupção interna e externa. As pessoas estavam totalmente corrompidas. E a boca fala do que está cheio do coração.
a gente expressa, a vida que a gente tem aqui é reflexo do que tem aqui dentro. Se as pessoas eram marginais, eram assassinos, eram pessoas más, ladrões e etc., estavam corrompidos, é porque o coração deles também, antes da ação, já estavam corrompidos. O que tinha na mente dessas pessoas para elas praticarem o que elas praticaram, a ponto de Deus destruir o mundo? Então a gente percebe que o ser humano, antes dele praticar uma ação, ele já se corrompeu por dentro. Gratidão, vocês estão curtindo a live. Gratidão. Mas a gente também aqui fala de estabelecimento de limites, porque teve um momento que o Senhor disse: eu não vou aceitar mais isso. Se vocês não estão sendo obedientes, estão destruindo com a humanidade, todos que vinham seguiam o mesmo fluxo, né? A lealdade transgeracional atuando ali. Deus fez o quê? Vou começar tudo de novo, mas essa erva daninha aqui, essa peste perniciosa vai ter que ser destruída. E ali Deus pediu, ordenou a Noé que construísse a arca para se preparar para o dia da destruição. E é o que a gente vai entrar aqui agora, no dia que aconteceu o dilúvio, né? Então, o dilúvio aconteceu, ou seja, aconteceu não foi em um dia só, foram vários dias. Mas sabe uma coisa que a gente pode já perceber aqui? Noé sabia que haveria um caos, que haveria tormento. E a gente entende aqui o quê? O Senhor prepara a gente também para viver momentos de caos. Noé se preparou. A família de Noé se preparou com ele. E mesmo assim existiam pessoas que ainda estavam descrentes, né? Então, a gente vê que o Senhor sempre dá a possibilidade da gente se reconstruir. E quantas pessoas não passam por situações dolorosas, traumáticas, e depois conseguem se erguer e reconstruir a sua vida? Já é mostrado aqui na Bíblia que isso é possível, tá? Então, em termos simbólicos, aqui, quando a gente volta um pouquinho para o livro de Gênesis 6, ele ensinou aqui algo profundo. Mesmo quando o mundo interior do ser humano entra em caos, sempre existe essa possibilidade de reconstrução, de reconstruir uma arca interior que preserva a vida e permite que a gente comece algo novo, que a gente tenha um novo começo. Para Deus também foi um novo começo, ou digamos, recomeço, né? Porque ele preservou uma parte da humanidade. Agora vamos entrar... não, deixa eu terminar aqui de ler a parte do dilúvio. Durante o dilúvio, 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra, a arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra. Toda a carne que se movia sobre a terra. Ou seja, animais, homens, pereceram. Tanto de ave como de animais domésticos, animais selváticos e todos os enxames de criaturas que povoavam a terra e todo homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. 150 dias. O dilúvio aconteceu durante 40 dias, mas ainda houve água durante 150 dias, até a água baixar e tudo tomar. Ou seja, até a água baixar e aparecer de novo terra seca. Foi um total de 150 dias. Ou seja, se a gente fizer a contagem como hoje,
Eu não sei como é que eles faziam a contagem antigamente, ainda não existia calendário naquela época. Então, foram 5 meses, né? 3, 6, 9, 12, 15. 5 meses até a água cessar completamente e aparecer terra seca. Isso aqui a gente pode entender que, de novo, a gente vê sobre o tempo. Houve o tempo de construção da arca, houve o tempo do dilúvio e aqui houve o tempo do recolhimento da água excessiva. Então a gente pode entender que no caos também vai ter o tempo da gente, como é que eu posso falar? Elaborar o caos que está acontecendo na nossa vida, o tempo da gente se recolher para reestruturar tudo aquilo que aconteceu e o tempo em que a gente, enfim, vai retomar a nossa vida, reconstruindo, recomeçando ou começando uma nova fase da nossa vida. Então, gente, se dê em tempo. Se vocês estão passando por um processo difícil na sua vida, saiba que existe um processo, como tudo na nossa vida. Então, tenham paciência. Permaneça na sua arca. Se fortaleça em Deus, que as coisas vão se reorganizar. Agora, efetivamente, vamos entrar no... Deixa eu ver se foi isso mesmo que eu comecei aqui. Foi. Vamos entrar agora no capítulo 7. Na realidade, eu já falei o final do 7, né? Me atrapalhei aqui, gente. Mas vamos lá. Eu vou começar aqui do 7, do início. Hoje eu tô com um pouquinho de dor de cabeça, mas vamos lá. Quando Deus chamou Noé para a arca, né? Depois que o Senhor disse a Noé, entra tu e toda a tua família, toda a tua casa na arca, porque eu tenho visto justo diante de mim nessa geração. O Senhor identificou pessoas justas que não mereciam serem destruídas naquele dilúvio. Aí que ele deu aqui, né? De todo animal limpo levarás contigo 7 pares. 7 pares, o macho e a fêmea, mais dos animais imundos, um par, o macho e a fêmea. Eu fico perguntando, o que significou aqui para Deus? Animais imundos. Vou refletir aqui, vamos refletir, vamos ver aqui o que eu vou conseguir entender sobre animais imundos. Porque o Senhor pediu para ele levar 7 pares, mas de animais imundos somente 2, macho e fêmea. Somente um par. Vamos seguir aqui. Também as aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar as sementes sobre a face da terra. Porque depois as aves iriam fazer a distribuição das sementes. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé quando o Senhor lhe ordenar, segundo o que o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Gente, tem tanta coisa que a gente precisa aqui entender nessas entrelinhas, não é? No meio de uma geração corrompida, o Senhor encontrou pessoas justas. Agora a gente precisa se perguntar: quem sou eu no meio dessa geração corrompida, desse mundo agora? Será que eu também sou vista por Deus como uma pessoa justa? Isso é uma reflexão. Aqui, quando Noé foi reconhecido como uma pessoa justa, isso mostrou o quê? A integridade dele, a espiritualidade dele verdadeira. Inclusive, isso mostra pra gente que a nossa espiritualidade verdadeira independe do contexto do ambiente externo. É uma escolha nossa. Mesmo em um ambiente disfuncional, corrompido, em caos, a gente pode escolher ser uma pessoa íntegra.
a gente pode escolher ser uma pessoa íntegra. Aí vai de novo o livre-arbítrio. O que é que você está escolhendo? O que é que nós estamos escolhendo ser? Pessoas íntegras ou corrompidas de alguma maneira, em alguma instância, em algum nível? Aí a gente tem que parar e se autoanalisar, né? Quando todos saíram de onde estavam, entraram na arca, se recolheram, porque Deus avisou, daqui a 7 dias vai começar a chover por 40 dias e 40 noites. Eles precisaram sair daquele caos e se recolher dentro da arca, né? Ou seja, aqui a gente pode perceber que existe um lugar de proteção que a gente pode buscar sempre que a gente precisa. A gente pode buscar esse lugar de proteção. É em Deus, mas também é a gente olhar para dentro da gente. E esse movimento aqui da gente olhar para dentro da gente buscar esse lugar de proteção, da gente se recolher. Porque eu ouvi aqui sim a introspecção. Naquele povo que foi salvo, o que foi salvo. Durante aqueles dias que eles estavam ali na turbulência, ouvindo e sentindo, né, o balançar das águas que estava acontecendo, eles tiveram tempo suficiente, provavelmente, né, para elaborar tudo o que estava acontecendo, para refletir tudo o que estava acontecendo e, principalmente, para analisar por que o Senhor os tinha escolhido e como eles iriam continuar conduzindo a vida depois que aquela tempestade passasse. Então, ali houve um momento de elaboração emocional, de uma reconstrução interna. E as pessoas não tinham o que fazer, só ficar ali, sentado, deitado. Não tinha muito espaço. Claro que a arca era enorme, mas imagine o tamanho dessa arca para levar tantos animais, alimento suficiente para 40 dias, plantas. Era enorme. Mas também tinha pessoas ali que tinham que conviver junto com aqueles animais. Claro que o Senhor pediu para fazer compartimentos separados. Mas não é como você está fora, está em casa, está na natureza, que naquela época eles viviam muito livre na natureza. Então, esse pessoal teve sim o espaço de recolhimento e tempo de 40 dias de recolhimento. Para quê? Para pensarem, para refletirem. Então, esse lugar é um lugar que a gente pode dizer, é dentro da nossa psique, que é o lugar seguro. Porque eu sei o que está ali dentro. Quem está ali dentro? O que está ali dentro? O que eu faço com o que está ali dentro? Foi o que aconteceu durante aqueles 40 dias. Aí o Senhor falou, que ainda estou aqui refletindo, de todo animal limpo tomarás contigo 7 pares. 7 pares. A preservação dos animais, também o Senhor se preocupou. Ou seja, ele não destruiu a sua criação de forma completa. Nem se tratando dos homens, nem se tratando dos animais, nem se tratando dos vegetais. O Senhor não teve a destruição completa. E aqui ainda tem uma parte que ele diz o quê? Que tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, isso aqui eu já estou no final, viu, gente? Está aqui no 22. Pereceu. Então, o Senhor aqui está dizendo que o que havia embaixo da terra e o que havia na água não foram destruídos. Além do mais, Noé tinha pares de animais de algumas espécies na arca. Então, ele não destruiu a sua criação completamente. Aqui, mais uma vez, ele preserva a vida para um novo começo. A arca aqui representa o quê? Também um berço de renovação da criação. Porque a partir dali, quando eles chegaram em outro lugar, eles liberaram aqueles animais foram postos em liberdade, as plantas foram plantadas, as sementes foram semeadas. Então, uma forma de se renovar, de recomeçar a vida. Os animais simbolizam aqui o quê? O instinto humano,
Será? O instinto humano. O texto não diz aqui que... Deixa eu ver. O texto diz, de alguma forma, que esses animais precisam ser preservados. Ele fala também de reorganizar tudo depois. Por isso que ele dá a tarefa de Noé colher alguns pares de alguns animais diferentes. Por quê? Porque a intenção dele é integrar esses animais de novo na natureza de forma saudável. E não simplesmente eliminar esses animais. Ou seja, quando a gente pensa aqui no desejo humano, a gente às vezes pensa assim, eu preciso eliminar isso da minha vida. Mas a questão não é eliminar, é você saber como lidar, você organizar. Organizar, por exemplo, quando a gente passa por um luto, quando a gente tem alguma perda, não tem como eliminar aquela dor. A gente precisa passar por aquela dor. A gente precisa viver aquela dor. Mas, assim como existe dia e noite, assim como existe o tempo de preparação, o tempo de experiência e o tempo do recomeço, a gente, da mesma forma, vive o luto. Então, chega aquele momento que a gente precisa recomeçar, né? Então, não é que você vai eliminar a dor, mas você vai organizar aquilo que aconteceu com você. Que a gente chama aqui são as superações da vida. Diante de um caos, diante de um trauma, diante de um evento traumático e doloroso, a gente depois vai se reconstruir. E depois aqui no versículo, a partir do versículo 11, que no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais, segundo as suas espécies, todo o gado, segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa, de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea, e o que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia orientado, e o Senhor fechou a porta após ele. Como tudo foi bem organizado. Imagine pegar várias espécies de animais, um macho e uma fêmea. Era um macho e uma fêmea, não eram dois machos, não eram duas fêmeas. A procriação deveria continuar, então precisava macho e fêmea. Ele fala aqui também as águas, as aves, o céu, acima do céu, debaixo do céu. Então, o dilúvio aqui, ele simboliza um processo de limpeza. O que foi que Deus fez quando mandou o dilúvio? Foi para quê? Foi para eliminar, para tirar tudo que não prestava. O ser humano que estava corrompendo a humanidade, os seres humanos. O Senhor fez uma limpa. Ele tirou tudo. Então, aqui a gente vê que o dilúvio representou também o quê? Um processo de limpeza profunda, que atingiu toda a criação. Por quê? Aqueles que foram eliminados não ia poder mais continuar enchendo a terra, né? Então, a água aqui é um símbolo clássico do inconsciente. Quando as águas sobem, podemos pensar em conteúdos inconscientes que vão emergindo. Sabe? Que está lá guardado no nosso inconsciente. E aí, quando a gente começa a trabalhar, principalmente dentro do processo terapêutico, algumas coisas vão surgindo, coisas que a gente nem lembrava mais.
Então, quando coloca água, quando o dilúvio vem, que o dilúvio já por si só, a gente já entende que veio para varrer, para limpar tudo que não prestava, mas as coisas vão emergindo. As fontes do abismo aqui pode simbolizar o quê? Emoções reprimidas, traumas antigos, conteúdos psíquicos que não foram elaborados e que agora estão chegando à margem, para que a gente possa olhar, para que a gente possa refletir, elaborar. Então, quando essas águas emergem, o sujeito, águas, leia-se, conteúdos do inconsciente, o processo passa a ser o quê? Inicialmente de desorganização. Mas é uma desorganização temporária, que antecede a organização. É igual quando a gente vai limpar uma casa, vai fazer uma faxina. Inicialmente, parece que está tudo um caos. As cadeiras em cima do sofá, com as pernas para cima, o tapete ali enrolado, quem usa tapete, as coisas afastadas, tiradas do centro, né? A cama desforrada. Então, tá tudo fora do lugar, misturado, porque precisa haver uma limpeza. Mas depois que a gente limpa tudo, tudo volta ao seu lugar, não é isso? Dentro de uma faxina. Então, a gente pode usar essa analogia para entender aqui como acontece também a organização ou reorganização psíquica. Quando esse conteúdo emerge. Inicialmente parece que tudo realmente está desorganizado, mas é uma desorganização temporária. E aqui a entrada definitiva na arca. Aqui fala, né, que entraram machos e fêmeas de vários animais. A família de Noé entrou, ele entrou e o Senhor fechou a porta. O Senhor fechou a porta. Aqui a gente pode também entender que é algo muito simbólico. O Senhor fala, que o Senhor aqui disse, fala, o Senhor fala, fechou a porta. Ou seja, o texto diz que Deus fechou a arca, fechou a porta da arca. Ou seja, aqui mais um momento a gente vê, fala sobre tempo, sobre prazo. Existe um tempo que existe um momento que a gente precisa decidir. E o tempo de decisão tem um prazo. A gente precisa decidir, a gente precisa escolher, fazer escolhas. Quando Noé recebeu a informação de que daqui a 7 dias vai chover durante 40 dias, ele já recebeu um prazo ali. São 7 dias que você tem para terminar de organizar isso aí. 7 dias. 7 dias. Então, Noé teve esse prazo para organizar. E no último dia, depois que ele colocou todo mundo, inclusive os animais, dentro da arca, Deus fechou a porta. Então, a gente precisa entender isso como o tempo que a gente tem para decidir as coisas. Porque a gente precisa decidir. A gente precisa decidir. Tem pessoas que passam uma vida pensando em alguma coisa, mas nunca tomam uma decisão. Mas, na verdade, vamos parar aqui, vamos fazer um parênteses. Não decidir também é uma decisão. Isso aí. Não decidir também é uma decisão. Quando a gente decide não decidir resolver algum problema, a gente está decidindo continuar vivendo aquele problema. Então, esse limite aqui, na verdade, o fechamento da arca, né, pode ser também considerado como um limite protetor, a criação de um limite protetor. O Senhor disse, olha, até tal hora, até tal dia, e depois disso aqui, ou você entra ou você vai junto com o caos, ou você vai perecer junto com os outros no dilúvio. Então, o limite também vem como proteção. São 7 dias, não são 8. 7 dias. E muito interessante aqui, o Senhor fecha a porta, depois que todo mundo entra. A gente vê aqui, às vezes, para que a transformação aconteça na gente, a gente precisa fechar portas. Às vezes é necessário a gente fechar as portas. Fechar as portas para relações destrutivas. Fechar portas para padrões antigos, para crenças que limitam a gente, para ambientes tóxicos.
E esse fecha-porta aqui não é uma punição, é uma proteção. A gente precisa fechar portas se a gente quiser recomeçar a nossa vida, ou se a gente quiser chegar lá do outro lado ileso. Porque se a porta da arca ficasse aberta, o que iria acontecer? A água ia entrar, aí a gente pode aqui entender. As relações destrutivas iriam entrar, os padrões antigos viriam juntos, e aquele ambiente se tornaria tóxico. Então, fechar a porta não é uma punição, é proteção. Aí eu pergunto para vocês agora: será que vocês estão tendo a consciência de que vocês precisam fechar as portas para determinadas coisas, pessoas, eventos, lugares, ambientes na sua vida? Essa porta continua aberta? Por quanto tempo? Vocês já decidiram? Lembra? Existe um prazo. Mas não decidir também é uma decisão. Então, melhor é que você faça uma escolha consciente e que você tome uma decisão que seja propício, ou seja, que seja propícia para que você possa dar continuidade, para que você possa reorganizar o caos que você está vivendo. Aí, depois que o Senhor fecha a porta, as águas dominam a terra e a arca se eleva do chão, porque a água vai tomando conta, vai aumentando tanto que eleva a arca, não é isso? Não é isso? As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. As águas cobrem tudo. Cobrem tudo. Ou seja, o Senhor resetou a criação dele, preservando uma parte, não resetou, não eliminou tudo, mas ele resetou a criação. Aqui a gente também pode entender, tem coisas que a gente tem que eliminar da nossa vida, mas a gente também pode preservar algumas coisas da nossa vida. A gente pode preservar alguns relacionamentos, mas alguns a gente precisa eliminar. A gente pode preservar alguns ambientes, mas alguns a gente precisa eliminar. Percebe? Quais vocês precisam preservar e quais vocês precisam eliminar? Quais? Aí, esse momento pode ser comparado como crises psíquicas profundas. Porque em certos períodos de nossa vida, o sujeito, ele sente que tudo que ele sustentava para construir a sua identidade, ou tudo que ele sustentava da sua identidade, parece estar agora sendo destruído. Só que muitas vezes essas crises são justamente o início de uma reconstrução mais autêntica de si mesmo, ou seja, do self. Vocês já se perguntaram quem vocês realmente são? Isso acontece muito no processo terapêutico. Às vezes as pessoas terminam descobrindo que tudo que ela faz, que ela pensa, como ela age, reage, como ela interage na vida aqui, nada mais é do que uma projeção de alguém. Alguém projetou nessa pessoa coisas que ela desejava, mas nunca conseguiu realizar. Por exemplo, um pai, uma mãe que deseja que um filho se torne professor, que se torne engenheiro, que se torne médico, costureira, sapateiro, sei lá. Quando a pessoa descobre que, na verdade, aquilo ali só era um desejo de outra pessoa, a pessoa entende ali que aquilo ali foi uma projeção de outra pessoa e que, na verdade, aquela identidade que ela vive não é uma identidade autêntica dela. E no início pode parecer muito confuso, mas é aquele momento da água emergir, as coisas virem à tona para depois serem reorganizadas. Então o Senhor diz aqui, olha, pereceu toda a carne que se movia sobre a terra. Está aqui no 21. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todo o homem.
Esse versículo aqui mostra o quê? O fim de uma humanidade que havia se afastado completamente do caminho da vida, do caminho que Deus tinha construído para eles e que Deus esperava que eles seguissem. Aí o dilúvio aqui representa o quê? O fim desse ciclo espiritual que Deus tinha criado. Ó, chega, acabou agora. Acabou. Então, às vezes, quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, a gente chega também nesse ponto, que é o momento da morte das estruturas psíquicas antigas. Ou seja, quando a gente quer crescer, quando a gente passa por esse processo de autoconhecimento, muitas estruturas precisam serem eliminadas, precisam desaparecer. Esse crescimento exige esse processo de que certas identidades antigas, doentias, caóticas, desapareçam. São as crenças antigas, antigos padrões emocionais, formas de se relacionar. Ou seja, é uma destruição simbólica, mas abre aqui espaço para o quê? Para um novo nascimento de algo melhor e mais consciente. Um novo nascimento psíquico. Então, aqui a gente vê que o capítulo 7 fala de um retiro espiritual. Ao entrar na arca, as pessoas entram no processo de reclusão. Precisa das pessoas daquele momento, daquele espaço interno. As águas do dilúvio, que representa aqui também o quê? Momento de purificação, da purificação emocional, da limpeza. E a preparação para um novo começo. A preservação da vida dentro da arca. E a transformação, que não destrói tudo, mas preserva o essencial. Foi o que aconteceu. Mesmo no caos, houve uma preservação do essencial. Ou seja, a gente viu aqui que primeiro vem o caos, depois vem a purificação e depois o recomeço. Então, deram para entender aqui esse processo do dilúvio e como a gente pode aplicar esse entendimento para a nossa vida? Então, eu convido vocês a voltarem amanhã para a gente continuar estudando esse livro de Gênesis. Mas também eu convido vocês a eu convido vocês a dar uma olhada nos outros vídeos que eu tenho aqui no canal. Fazerem um safari. Procurar aqui os outros vídeos, as outras devocionais, que vocês vão entender muito mais, vão aprender muito acerca das escrituras, da mensagem espiritual, mas também da interpretação psicanalítica, que se aprofunda no conhecimento das nossas emoções, de como a nossa mente funciona, como as nossas emoções funcionam e como a gente pode lidar com isso no nosso dia a dia, para nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Eu agradeço a cada um de vocês que passaram por aqui hoje, ou talvez vocês que irão visitar esse canal e essa devocional e outras também em outros momentos. E diz aí para mim, se você assistiu até o final, coloca no comentário. Eu quero aprender mais sobre mim. Eu quero aprender mais sobre as escrituras, para eu saber que você assistiu até aqui. Eu agradeço vocês por mais um dia, gratidão e desejo a todos um dia abençoado. Até mais.